Que as misericórdias do Senhor Jesus estejam sobre as nossas vidas, queridos. É uma alegria, irmãos, estar com vocês de novo. Teve essa ocasião que o reverendo Leonardo já falou. Também, agora no começo do ano, no acampamento, estávamos com alguns, né? Então, é bênção, irmãos, estar com vocês de novo. Eu queria agradecer ao pastor Léo pelo convite e à igreja pela paciência de ouvir novamente. E que bênção, irmãos, estarmos juntos. Abram, por favor, suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 4. Apesar de eu estar lhes direcionando ao capítulo 4, eu gostaria de lembrar um pouco o contexto onde Gênesis 4 aparece, que vai ajudar para os meus propósitos nessa manhã. Queridos, como nós sabemos, pela tradição, entendemos que Gênesis é um livro escrito por Moisés, e lá no início de Gênesis ele vai contando, né, aquilo que já sabemos pelo próprio título que demos, né, a ideia desse princípio. Então, nós temos o princípio da criação, em Gênesis 1, onde Moisés nos mostra Deus como o Criador de todas as coisas, e há uma menção ao lugar do homem e da mulher como uma criação especial de Deus, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E diz o texto sagrado que viu Deus tudo o que fez e era muito bom. Não havia maldade, não havia pecado, não havia falhas. Toda boa criação de Deus estava diante dele e lhe alegrava, diz o texto sagrado. E em Gênesis capítulo 2, nós vemos que Deus faz com Adão um pacto, uma aliança, de que se Adão obedecesse à lei de Deus, se ele fosse obediente, Deus lhe proporcionaria a vida eterna. Isso é dito em termos negativos em Gênesis 2, quando é dito que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Então, se você, na Bíblia, tudo que é afirmado pode ser negado, e o que é negado também pode ser afirmado. Ora, se a consequência de desobedecer a lei era morrer, se ele fosse obediente, ele viveria. Algo que vamos perceber já lá no final do capítulo 3, uma vez que Adão transgride a lei de Deus, o Senhor diz então que é necessário que ele seja expulso do jardim, a fim de que não coma da árvore da vida e viva. Então você percebe que, de fato, há uma tensão ali entre a vida eterna e a condenação, a morte pelo pecado. Mas, infelizmente, nós sabemos que os nossos pais transgrediram a lei de Deus. Bem, de tudo isso eu sei que vocês sabem, mas o ponto é que no meio da escuridão desta cena da queda, nós temos Gênesis 3,15, que nós chamamos de proto-evangelho, porque é a primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia. E no proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, no meio daquela cena em que Deus está trazendo juízo, ele traz juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Enquanto o Senhor está trazendo sua palavra de condenação à serpente, o Senhor diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Deus, Ele mesmo, pregou o Evangelho pela primeira vez. A primeira vez que o Evangelho foi pregado, saiu da boca do Criador, quando Ele anuncia que um dia, um descendente da mulher, um homem, surgiria para destruir as obras do diabo, para vencer Satanás, que havia introduzido o pecado e a morte na história do homem. Deus estava dizendo a ele que o seu tempo de vitória não seria para sempre, né? Que ele não sairia bem dessa história. E prometeu um redentor, um salvador. E a promessa do salvador é estabelecida. E essa cena vai culminar no fato de que, bem, Adão e Eva reconhecem a sua nudez, a sua vergonha, o seu pecado. Eles tentam encobrir isso com folhas, e o Senhor, então, providencia que um animal seja morto, e cobre a nudez deles, cobre a vergonha deles, e a promessa do Redentor agora não é apenas anunciada, mas ela é vista naquele animal que é sacrificado e que é morto
para cobrir a vergonha do pecado, a nossa nudez, a nossa condição. Então, o evangelho está posto. E aí vem o capítulo 4 de Gênesis. E aí, sim, nós vamos ler. Não se assustem não, porque eu vou migrar de uma versão bíblica para outra aqui com uma facilidade que os irmãos nem vão perceber. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, irmãos, diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Que Deus aplique, irmãos, a sua santa palavra em nossos corações. Meus queridos, essa história é bem conhecida também. A conhecida história de Adão e Eva vai dar lugar à conhecida história de Caim e Abel. Meu filho tem 3 anos e ele conhece essa história. Então, é bem conhecida. Mas vejam, vai dizer o texto sagrado, então, que depois que o homem peca, há a promessa do Redentor, e Adão e Eva são expulsos do jardim, e agora estão vivendo numa terra debaixo da maldição de Deus por conta do pecado. E é nesse contexto de homens caídos e uma terra amaldiçoada, que o texto sagrado vai dizer que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela vai ficar grávida. Ou seja, agora Adão e Eva vão dar posteridade, eles vão ter filhos, mas eles fazem isso num contexto em que eles já estão caídos, eles já são pecadores. E diz o texto sagrado, então, que Eva fica grávida e dá à luz a um filho chamado Caim. E ela então diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A escolha, pelo menos para esse trecho da mensagem, para essa versão bíblica, tem a ver com o verbo que aqui é usado, porque deixa bem claro aquilo que o texto bíblico está falando também, lá na língua original. Vejam. Irmãos, existem muitas coisas que nos tornam muito felizes nessa vida. Existem muitos momentos que nós vivemos que nos marcam para sempre. E se eu dissesse assim aos irmãos, tentem lembrar um momento mais feliz da sua vida, ou um deles, vocês lembrariam de alguns. Mas os que são pais aqui, quando eu digo pais, eu me refiro a pais e mães, aqueles que têm filhos aqui, certamente haveriam de concordar comigo que um momento inigualável da nossa vida foi quando os nossos filhos nasceram. Eu me lembro com certa precisão do momento em que o médico me deu meu filho no braço e, meus irmãos, foi um momento extremamente emocionante. É uma das vantagens de ser pai, né? A gente pega o filho primeiro.
Então, eu peguei meu filho no braço e aquele momento foi muito precioso, irmãos. De fato, ter um filho é uma grande bênção do Senhor, enche o nosso coração de alegria. Minha esposa está grávida de novo, eu já estou ansioso por viver isso de novo, né? Mas vejam, irmãos, por que eu estou dizendo isso? O texto bíblico, ele está tentando nos dar essa cena. Quando Eva se vê grávida, e ela dá à luz a um filho, ela está jubilosa, ela está repleta de alegria. Entendam a cena. Nunca um ser humano tinha nascido. Haviam apenas 2 seres humanos, Adão e Eva, e ambos tinham sido criados diretamente na mão de Deus. Nunca tinha havido a experiência de um nascimento, isso não tinha acontecido. Então Eva sabia que Deus havia criado Adão, Eva sabia que Deus havia criado ela mesma, ela conhecia essas histórias. Então 100% da humanidade tinha sido criada diretamente por Deus. E agora, algo novo acontece, em meio a toda dor e sofrimento do pecado e da expulsão do jardim e de uma realidade amaldiçoada que eles viviam. Agora algo grandioso acontece da parte de Deus. Um milagre. Veja que ela vai dizer assim, com a ajuda do Senhor, adquirir um varão. Veja o que ela está dizendo. Varão aqui, homem, ela está olhando para o seu marido, Adão, e ela está dizendo, Deus fez de novo. Deus de novo criou um homem, mas agora ele fez isso de forma diferente. Ele me tornou um instrumento dessa criação. Eu fui usada por Deus para que ele criasse um novo Adão. E isso deixa o coração dela jubiloso, ela está maravilhada, ela está espantada. Veja, irmãos, existem muitos seres humanos hoje, a gente lida com pessoas o tempo todo. E não tem como, às vezes a gente fica assim, eu e minha esposa conversando, e meu Deus, como isso é maravilhoso. Deus pega umas células tuas, pega umas células minhas, junta e faz um menino. Isso é difícil até de perceber quão grandioso é, meus irmãos. Já pensou nisso? Uma parte do meu filho estava em mim, uma parte nela, e agora está ele. Eu acho isso uma das grandes evidências do poder de Deus, é uma coisa incrível. Mas para Eva, esse estava ainda em maior plano, irmãos. Era o primeiro homem a nascer de forma natural. Ela olhou para aquilo como um milagre. Com a ajuda do Senhor, eu adquiri um varão, eu dei à luz a um varão. Mas vejam, não é apenas isso. Vocês se lembram que Deus tinha dado uma promessa, que um filho da mulher nasceria, e ele nasceria para acabar com o sofrimento da humanidade, para vencer Satanás, para acabar com a maldição que agora estava sobre a humanidade. Haveria de nascer um homem, e ele seria o Redentor, ele era a esperança da humanidade. E, bem, esse Redentor foi anunciado como filho da mulher. E agora ela dá à luz um filho. Então, no texto sagrado, parece que Caim vem não apenas como aquele que traz uma grande alegria aos pais, porque todo filho faz isso, mas algo a mais. Ele é o primeiro homem nascido, é um milagre da parte de Deus. Mas parece que não para por aí. Parece que o nascimento de Caim traz no coração de Eva a personificação de toda aquela esperança que o proto-evangelho anunciou. É o filho da mulher que está nascendo. E é inevitável que passe no coração dela, será que é este? Será que era deste que Deus estava falando quando prometeu que um dos meus filhos venceria Satanás, venceria o poder do pecado, ele nos livraria da maldição onde estamos? Será que é este o nosso Salvador? E, irmãos, por que nós podemos inferir tudo isso do texto? Por causa do nome que ela deu ao menino. Eu sei, irmãos, quando a gente pensa em Caim hoje, a gente pensa em uma coisa má. A gente pensa em algo ruim. Dificilmente alguém colocaria o nome do seu filho de Caim. Concorda comigo? Porque a gente pensa no mal, a gente pensa no pecado, a gente pensa no assassinato. A gente conhece a história, o todo da história. E nós damos ao todo da história o peso no nome. Mas o nome Caim,
não é um nome tão fácil de traduzir ou de alcançar o seu sentido, mas os estudiosos, de maneira geral, concordam que o significado mais provável do nome tem a ver com possessão. E veja, por isso a escolha por essa versão bíblica, porque veja o que Eva vai dizer: eu adquiri com a ajuda do Senhor. Eu adquiri. Ela fala de Caim como sendo algo que ela possui, algo que ela adquiriu, tem a ver com a ideia de uma dádiva. Caim é uma dádiva, Caim é uma herança, Caim é a bonança de Deus que veio. Percebe que o nome dele está carregado dessa esperança, carregado desse sentido do filho prometido que vem como um grande milagre. O nome Caim fala dessa dádiva de Deus que ele é. E, meus irmãos, a tensão da história de Caim fica mais evidente quando o texto diz logo em seguida o seguinte. Eva vai colocar Caim, versículo 1. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Mas olha o que diz logo imediatamente. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Veja, irmãos, nós não temos evidência bíblica nenhuma de que eles eram gêmeos. Não é do tipo assim, Caim nasceu e logo em seguida Abel nasceu. Não é isso. Demorou-se um tempo, é possível que até anos, e ela engravidou novamente, e agora ela está grávida de Abel. Mas vejam, o autor bíblico aproxima esses dois nascimentos para que, de forma propositada, a gente possa ter um contraste aqui. O nascimento de Caim é anunciado nos termos de eu adquiri um varão com a ajuda de Deus. E há um contraste. Logo depois, ela vai ter um outro filho chamado Abel. E como é que o texto classifica Abel? Quem é Abel no texto? O irmão de Caim. Percebam? Caim é aquele que é um presente de Deus, uma dádiva de Deus, alguém que vem como a personificação de esperança na vida daquele casal, na vida daquela mulher, e o seu nascimento é celebrado, e ele é aquele que é a dádiva de Deus. Enquanto Abel, o máximo que tem de classificação sobre ele é que ele é o irmão de Caim. E o texto então deixa claro a centralidade de Caim na vida dessa família. A família agora gira em torno de Caim, desse garoto que nasceu. Ao ponto de que seu irmão nada mais é do que apenas seu irmão. Inclusive o nome Abel também traz esse contraste, nos ajuda a entender tudo isso, porque Abel, dentre os significados possíveis, o mais provável é que significa efêmero, aquilo que passa de forma breve, ou seja, aquilo que não tem tanta importância. Vocês percebem? Um é a herança de Deus, o tesouro de Deus, a bênção de Deus. O outro é aquilo que não tem tanta importância. Um outro significado possível para o nome de Abel é filho. Um termo genérico para filho. Ou seja, ele é um filho, enquanto o outro é um filho da promessa. O outro é uma herança de Deus. O outro é este ser tão especial. E veja, irmãos, isso, Moisés, bem, eu acredito que foi Moisés, ele está nos contando essa história e nos ensinando lições preciosas aqui. Porque vejam, irmãos, quando o Senhor prometeu um Redentor, bem, nós sabemos, ele estava falando de Cristo. E, de fato, a esperança da humanidade deveria estar nessa promessa, deveria estar no Redentor. Deus tensionava isso quando revelou o Evangelho. No entanto, Eva, ela está fazendo de Caim a sua esperança. Ela está fazendo de Caim o sentido da sua vida. Ela está literalmente, irmãos, literalmente mesmo, colocando Caim no lugar de Cristo. Literalmente. E nós temos um nome na Bíblia para esse comportamento. Esse comportamento é idolatria. Quando você faz de alguma coisa
o sentido da sua vida agora gira em torno daquilo, e aquilo é que traz a sua esperança, é o motivo de você acordar, é o motivo de você dormir, enfim, a sua vida passa a estar pautada naquilo. E se aquilo não é Deus, você está cometendo idolatria. Claramente, Eva tinha um ídolo, e esse ídolo era Caim. E aqui, irmãos, coisas importantes nos são ensinadas pela palavra de Deus. Porque, vejam, de fato, um filho é uma grande bênção do Senhor. É natural que enche o nosso coração de alegria, que ocupe os nossos pensamentos, a nossa preocupação, a nossa dedicação. Isso não é um problema em si. É assim que deve ser. O Senhor nos legou a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. É natural que seja assim. No entanto, irmãos, coisas boas, quando ocupam um lugar errado, principalmente quando ocupam o lugar de Deus, se tornam maldição em nossas vidas. Quando nós pegamos as bênçãos do Senhor e fazemos das bênçãos um fim em si mesmo, quando fazemos das bênçãos a alegria da nossa vida, o motivo de ser do nosso acordar e do nosso dormir, a nossa vida gira em torno daquilo, aquilo que poderia ser uma grande bênção para nós se torna uma grande maldição para nós, porque é isso que a idolatria faz. A idolatria distorce, ao tirar a bênção do Senhor do seu lugar e colocar no lugar do próprio Deus que nos deu a bênção, aquilo que era uma coisa boa se torna uma maldição para nós. E muitas coisas podem ocupar esse lugar. Eu acredito piamente que talvez filhos é algo que pode ocupar isso com uma certa facilidade, porque enquanto nós precisamos nos esforçar para amar o nosso cônjuge, como mandamento bíblico, nós devemos amar como mandamento, com esforço, com dedicação, muitas vezes não é tão natural assim. Filhos a gente ama por gravidade, irmãos. A gente só ama. Os filhos têm essa capacidade de ocupar um lugar errado em nossas vidas. E a nossa vida girar em torno deles, não como aqueles que pastoreiam, que cuidam, que zelam, que protegem, mas como um ídolo em nossos corações. Mas não só os filhos podem ocupar esse lugar. Um casamento, um namoro, um noivado, um relacionamento, seja qual for, nossos pais, amigos, também não apenas pessoas, um emprego, um concurso, qualquer coisa, irmãos. Vou dar uma lista aqui, eu não paro não. Qualquer coisa que é boa pode se tornar um ídolo. Não é essa a definição de vício, por exemplo? Se eu estou viciado em algo, é porque eu tornei algo tão importante à minha vida que tirei ele do seu lugar. Isso é o vício. Vejam, coisas boas podem se tornar maléficas em nossas vidas se nós colocamos isso no lugar de Deus. Vocês, pela graça do Senhor, são salvos como eu. Existe uma piada entre nós, crentes, muito comum, que é aquela ideia de que crente come muito. E a gente diz isso e ri e fica nisso, né? Crente come muito. Até os ímpios já sabem dessa história, né? E a gente vai perpetuando esse negócio como se fosse uma coisa boa, mas glutonaria é um pecado grave. É quando você transforma a comida em um ídolo. E veja como é fácil de perceber. Estou ansioso, quero comer. Estou nervoso, quero comer. Estou alegre, quero comer. O esporte ganhou, quero comer. Você que perdeu, quero comer. Entendem? Então, percebe a vida girando em torno da comida? Qualquer coisa, irmãos, pode ser um ídolo em nossas vidas. Vocês percebem isso? E quando algo toma esse lugar no nosso coração, aquilo que poderia ser uma grande bênção de Deus para nós, se torna uma maldição. Irmãos, vejam as consequências do endeusamento de Caim. Seus pais, e a gente diz seus pais aqui um pouco com especulação, porque de certeza a gente só tem Eva, mas especulando um pouco, seus pais colocam nele toda a sua esperança, a vida deles agora gira em torno de Caim. Caim é esse garoto que está sendo endeusado, e esse endeusamento de Caim faz com que o próprio Caim passe a endeusar a si mesmo. Agora não é só Adão e Eva
que tem Caim no lugar de idolatria. O próprio Caim idolatra a si mesmo. E como é que nós sabemos disso? Bem, o texto vai dizer que Caim vai trazer uma oferta a Deus, Abel também vai trazer uma oferta a Deus. Daqui a pouco eu falo melhor sobre essa coisa da oferta, mas para o ponto que eu preciso. Ambos trazem uma oferta a Deus, e diz o texto sagrado que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Essa é a tensão do que está acontecendo. E porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim, Caim vai e mata Abel. Vejam, irmãos, que coisa grotesca, que coisa louca, sem sentido, desproporcional. Caim foi rejeitado na sua oferta, Abel foi aceito. E Caim vai e mata Abel. Sabe por quê, irmãos? Porque aparentemente Caim está tão acostumado a ter esse lugar tão especial, tão importante, tão endeusado, tão centrado, tudo é tão centrado nele, que aparentemente ele nunca foi rejeitado. Eu acho interessante o verbo que o texto bíblico usa, rejeitado. A oferta de Caim foi rejeitada, Caim foi rejeitado na sua oferta, e ser rejeitado aparentemente é algo que Caim nunca tinha passado, principalmente em detrimento do seu irmão, porque finalmente quem é Abel? Apenas o irmão de Caim. Como assim Deus ousa rejeitar a minha oferta e aceitar do meu irmão? E ele vai e mata o irmão, porque é uma evidência, irmãos, de que ele também idolatrava a si mesmo. E talvez esta é a idolatria mais comum e a raiz de todas as outras idolatrias. Você faz de algo um ídolo porque aquilo lhe satisfaz de alguma forma, e no final das contas o ídolo é você mesmo. A raiz de todo o pecado é o fato de sermos centrados em nós mesmos, o egoísmo, a auto-idolatria. E a auto-idolatria está latente em Caim. Caim se julga tão importante e tão especial que nem Deus poderia contrariá-lo. E uma vez que isso acontece, ele mata seu irmão. Irmãos, que importante lição nós estamos aprendendo aqui. Primeiro, para nós mesmos, a forma como nós nos enxergamos na vida. Meus irmãos, nós não somos deuses. E não tem nada de mais se aquilo que nós queremos não acontece. Só a vontade de Deus prevalece para sempre, irmãos. Só a vontade de Deus deve ser cumprida, a despeito de qualquer coisa e sempre, porque Ele é Deus. Seja feita a tua vontade, faz parte do nosso clamor e da nossa oração, porque nós reconhecemos que a vontade dEle é boa, que Ele é poderoso e soberano, irmãos, que as coisas existem para a glória dEle, e que quando tudo acontece conforme a sua vontade, as coisas estão acontecendo como devem ser. Mas se algo não acontece como eu quero, cuidado para você não incorporar Caim. Talvez você não tenha coragem de chegar e matar alguém, mas às vezes você mata no seu coração. O que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou que já é homicídio. Você já é Caim quando faz isso. Se algo não acontece como você quer, e você enlouquece no seu coração porque você foi frustrado, cuidado para que você não esteja matando pessoas no seu coração, e obviamente cuidado para não fazer isso literalmente, não ser violento, porque você não precisa matar para estar quebrando o 6º mandamento. Cuidado, irmãos. Quando nós temos problemas em sermos frustrados, sermos contrariados, isso só significa que nós estamos nos colocando em um lugar que não deveríamos estar. E isso, irmãos, no trabalho, quantas pessoas não têm dificuldade de trabalhar porque são contrariados no trabalho? Aí você vai dar um gabinete, né? Você vai aconselhar alguém na igreja, e a pessoa, estou pedindo demissão. Por quê? Irmão, você está pedindo demissão. Ah, porque está muito estressante no trabalho. Bem, a pergunta inevitável é, tá, para onde você vai? Aonde você vai conseguir trabalhar e não ser estressado? Isso não existe. Você lida com pessoas e será contrariado. Isso pode acontecer num casamento, onde você não pode ser contrariado,
onde tantas vezes as mulheres manipulam seus maridos para que ele faça a vontade dela por manipulação. Compreende então o capítulo 3 de Gênesis, quando Deus disse que a mulher faria isso agora que era pecadora, manipulando o seu marido para que ele faça a vontade dela. Eu já vi pregadoras, é estranho, né? Mas eu já vi, em alguns contextos, vamos melhorar o contexto, sei lá, uma conferência de mulheres. E aí, uma pregadora dizia assim, se você souber fazer com jeitinho, você faz com que seu marido ache que você e ele está fazendo tal coisa porque era o que ele queria, mas na verdade foi você que conduziu ele àquilo. Ou vocês nunca ouviram a expressão que veio diretamente das mãos de Satanás? A expressão que diz, o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, e a cabeça gira para onde o pescoço quer. Essa é a teologia da família que Satanás criou. A mulher tenta manipular o seu marido porque não pode ser frustrada. Quer que sua vontade seja feita o tempo todo. Isso é uma auto-idolatria. Da mesma forma, vocês não conhecem nenhum contexto de um marido que quer impor a sua vontade. E aí ele não faz isso pela sedução, pela manipulação. Ele faz isso geralmente pela força. Até quando manipula é pela força. Como Deus disse também que o homem faria. Lá em Gênesis 3, devido à queda. Veja que se você quer impor a sua vontade dentro de casa, porque você é o homem da casa, ao invés de liderar a família, porque impor a vontade não é a mesma coisa que liderar, obviamente. Isso é uma auto-idolatria. Você acredita piamente que sua vontade não pode ser contrariada. Perceba, irmãos, nós podemos fazer isso em tantos lugares, inclusive na igreja. Inclusive na igreja. A igreja não faz aquela coisa que eu gosto. Vou sair da igreja. As paredes do nosso lugar de culto são verdes e eu só adoro aonde tem dourado nas paredes. Então eu vou sair da igreja. E obviamente que eu estou exagerando, ou não. Já vi gente sair da igreja por causa de cor, de parede e de cortina, viu, irmãos? Mas isso é uma auto-idolatria. Quando nós acreditamos piamente que a minha vontade tem que prevalecer acima de todo custo. Sou eu me colocando no lugar de Deus. Além da palavra de Deus nos dar essa lição, isso nos leva a um outro lugar, irmãos. Nós somos pais, muitas vezes pela graça de Deus, né? Nós somos pais. E nós temos que ter muito cuidado como nós criamos os nossos filhos. A Bíblia está nos ensinando aqui que se os nossos filhos não são contrariados, se eles não aprendem a receber um não, se eles não têm limites estabelecidos, espere, mas tão certo quanto nós acordamos nessa manhã, esse filho irá destruir seu coração. Ele será a causa da sua dor e do seu sofrimento. A Bíblia diz isso. Que nós devemos fazer os nossos filhos chorar quando são crianças, se referindo à disciplina, para que eles não nos façam chorar quando ele crescer, quando ele for maior. Percebam, irmãos, se os nossos filhos não têm limites, eles são pequenos deuses. Mas pequenos deuses não existem. Eles são pequenos monstros. E eles manifestarão isso um dia. Nós não devemos, irmãos, ter nenhuma dificuldade em pôr limites aos nossos filhos. Ser frustrado não é um problema, faz parte da criação que devemos dar aos nossos filhos, porque eles serão frustrados na vida, o mundo não se ajustará para fazer a vontade deles, eles receberão muitos nãos e muitas frustrações em todos esses cenários que eu dei, em família, em trabalho, na igreja. O mundo não se ajustará a eles, e é muito bom que eles aprendam logo, que a vontade deles não é lei, eles não são Deus, e que sim, não tem nada demais que algo aconteça diferente daquilo que eles querem, porque Caim não foi contrariado, e ele matou seu irmão. Então cuidado, meus irmãos, nós precisamos saber que a Bíblia nos diz claramente que os nossos filhos precisam ser ensinados com limites, com instrução da parte de Deus. Agora, vamos desenvolver, lá no versículo 2, que é a parte das ofertas, está escrito, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor.
Vejam que até nisso você vê esse lugar especial que Caim ocupava. Porque quando Deus criou Adão para cuidar do jardim. Algo, o mais próximo que nós teríamos aí, entre as duas funções, é do agricultor. Percebe que Caim é quem trabalha com aquilo que o pai trabalha. Quando Adão foi expulso do jardim, Deus disse que ele ia arar a terra, agora com suor e com dor, com dificuldade. Tudo dá a entender que ele era agricultor e Caim é agricultor, porque ele é o filho especial. Então ele é aquele que está com seu pai, ele que está aprendendo o ofício. Enquanto Abel é pastor de ovelhas. E dentro desse cenário, diz o texto sagrado, aconteceu que, versículo 3, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Veja o cenário, irmãos. Caim toma a iniciativa de dar uma oferta a Deus. Abel também não oferta a Deus, mas Caim tomou a iniciativa. Algo louvável, não é? Algo bom. Você olha para isso aqui e diz, olha aí, tá vendo o pobre do Caim? Todo mundo acha tão ruim, mas não. Ele tomou a iniciativa de dar uma oferta a Deus. Abel fez depois. E aí diz o texto sagrado que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Diz o texto literalmente que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Entendem? Não é só a oferta. Se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. E aí você olha para o texto e diz assim, mas o que é que o pobre do Caim fez? O coitado do Caim não fez nada demais, ó. Ele foi lá, quis adorar a Deus, tinha sinceridade no coração, de coração ele foi lá e prestou uma oferta a Deus, e Deus rejeitou a Caim. Por que Deus fez isso? Aqui, irmãos, há uma pedra, há um fundamento muito importante na vida daqueles que servem a Deus. Aqui há a raiz de algo que vai ser desenvolvido ao longo de toda a Bíblia. É a primeira vez, irmãos, que nós temos a cena de uma adoração, de um culto. Pensem nisso. É a primeira vez que a Bíblia relata um culto. Caim vai lá, se levanta e deseja fazer uma oferta a Deus. É o primeiro culto da história. Obviamente que a gente tem registro aqui, né, no texto, que o texto revela. E Deus rejeita Caim a sua oferta. Por quê? Veja, irmãos, quando eu olho para Abel, o texto dá um pouco mais de detalhes e vai dizer que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Há uma menção do que Abel está ofertando a Deus. Isso não está aqui ao acaso, isso tem importância para entender o que está acontecendo. Abel está levando um animal sacrificado como oferta a Deus, enquanto Caim está levando do fruto da terra, vegetais, como oferta a Deus. Mas vejam, se o texto está dizendo que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, nós sabemos que Deus é um Deus justo, nós conhecemos o Deus a quem servimos, não é um capricho da parte de Deus, não é algo que Deus, de forma injusta, está fazendo aqui. Se uma oferta é aceita e a outra rejeitada, necessariamente tem a ver com algo que está ligado à instrução de Deus. Porque Deus é justo, Ele só não aceita o que está contrário à sua vontade. Logo, conhecendo a justiça de Deus, nós sabemos que Caim e Abel conheciam a vontade de Deus. E que a questão aqui do culto é que um culto está sendo feito como Deus ordena, e um culto está sendo feito como Deus não ordena. E aí você diz, mas onde Deus ordenou que o animal fosse levado ao invés de vegetais? Lembrem-se que quando Adão e Eva pecaram, e o Redentor foi prometido, quando Adão e Eva tentaram esconder a vergonha do seu pecado com vegetais, o Senhor disse não, e sacrificou um animal para que a vergonha deles pudesse ser coberta. O sangue de um animal foi derramado
para que a vergonha do pecado pudesse ser encoberta. E um princípio foi estabelecido aqui, um princípio que a Bíblia vai desenvolvendo e vai evidenciando: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Caim está se aproximando da presença de Deus sem derramamento de sangue. Conscientemente ou não, isso é outra expressão da sua auto-idolatria. Ele não acha que precisa que um sacrifício redentor seja feito para ele ir à presença de Deus. Isso é uma consequência de não se ver como um mal, como um pecador, como um transgressor, como alguém em deficiência. Já Abel, parece que tinha isso muito claro na sua mente. Abel sacrifica um animal para poder cultuar a Deus, para chegar à presença de Deus, dando continuidade àquilo que Deus estabeleceu depois da queda. Um animal sacrificado como sendo o único caminho para encobrir a vergonha do nosso pecado. Abel dá continuidade à instrução que Deus deu, enquanto Caim quer adorar do jeito dele. Entendem? Caim quer adorar do jeito dele. E Abel adora em obediência a Deus. Veja, se você concorda comigo que esse texto é escrito por Moisés, ou se pelo menos você entende que o Pentateuco tem um autor único, você entende que aquilo que está sendo colocado aqui é a primeira pedra, a pedra fundamental para que nós possamos entender em Êxodo capítulo 20, quando Deus fala sobre adoração. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, por favor. Aqui nós temos os 10 mandamentos, o resumo perfeito da lei moral de Deus para nós. Veja, nos 10 mandamentos, lá no versículo 4, nós temos o segundo mandamento, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Pois eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, esse é o segundo mandamento. O segundo mandamento, que geralmente resumido como não farás para ti imagem de escultura, a raiz e a essência do mandamento deve ser entendida por nós. Se nós olharmos o que os nossos catecismos disseram, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, eles nos ensinaram que o princípio do segundo mandamento é que você só pode cultuar a Deus como Ele ordenou ser cultuado. Deus só pode ser cultuado, Deus só pode ser adorado conforme Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. E Ele não pode ser adorado conforme as imaginações dos homens. As nossas confissões de fé, inclusive, chegam a dizer: não pode ser adorado conforme as imaginações dos homens, e chega a citar as sugestões de Satanás. Veja que as nossas confissões de fé nos advertem com muita severidade: cuidado, quando vocês forem cultuar a Deus, porque Deus não pode ser cultuado pela imaginação do homem. E muitas vezes você acha que está sendo criativo, mas na verdade são sugestões de Satanás. É o que as nossas confissões dizem. O princípio do segundo mandamento é que Deus só pode ser adorado conforme Ele ordena, nem a mais, nem a menos, conforme Ele ordena na sua palavra. A isso nós damos um nome: princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto é uma verdade inequívoca da Sagrada Escritura. Vejam que o que acontece quando alguém tenta adorar a Deus conforme a sua própria vontade e não como Deus ordena? Na história de Caim é dito que Deus rejeitou a sua adoração. O termo é esse, irmãos. Mas será que Deus se importa mesmo que a coisa tenha que ser exatamente como Ele prescreveu? Se eu tiver uma intenção sincera no meu coração, um desejo de adorar a Deus, Deus vai rejeitar a minha adoração? Bem, se você acredita que Deus não muda, e você deveria acreditar nisso, lá na história de Caim, literalmente está escrito que Deus rejeitou a adoração de Caim. Que Deus rejeitou.
Quando você olha para aqui, para o segundo mandamento, vejam, o primeiro mandamento, que é a base de todos os outros, é que você não terá outro Deus além de Deus, não é verdade? Mas a questão da adoração é tão importante que você tem maior parte do texto falando sobre o culto do que sobre o primeiro mandamento. O segundo mandamento é maior do que o primeiro. Ele tem mais desenvolvimento do que o primeiro, de tão importante que ele é. E é dito assim, irmãos, não sei se você prestou atenção, depois do Senhor estabelecer a regra de que você não poderia fazer imagens, ou seja, você não poderia adorá-lo como ele não quer ser adorado, o versículo 5 vai dar a razão. E a razão é: pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Agora eu lhe pergunto, zeloso pelo quê? Ora, o mandamento está falando de culto, não está falando de outra coisa. O mandamento está falando de culto. Então, inevitavelmente, você tem que entender que Deus é zeloso pelo seu culto. É isso que ele está dizendo, é o próprio Deus. Eu, Senhor, sou Deus zeloso com meu culto. Por isso, você só deve me adorar como eu prescrever, diz o Senhor. E ele continua dizendo que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Irmãos, vejam quão sério é isso. As pessoas leem isso sem prestar atenção, estão achando que o problema aqui é que a pessoa no coração dele está odiando a Deus. No lugar de estar lá no domingo na igreja, está lá no meio das festas, da farra, enchendo a cara, se entregando a todo tipo de pecado. O texto não está falando disso. O texto está falando daqueles que estão indo cultuar a Deus. E Deus diz que dentre os que estão indo cultuar a Ele, existe aqueles que o odeiam. E como é que você percebe esse ódio? No texto. É só você perceber que o contraste está posto. O Senhor não fala apenas daqueles que odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E qual é o mandamento posto? Um mandamento sobre culto. Quem ama o Senhor é aquele que obedece a sua palavra. Esse ama o Senhor. Uma verdade que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, lá no evangelho que o apóstolo João escreveu: aquele que me ama é aquele que ouve e obedece aos meus mandamentos. Percebam, irmãos, às vezes a pessoa inventa alguma coisa no culto ao Senhor, no argumento de que quer expressar o seu amor pelo Senhor. Então eu quero expressar o meu amor pelo Senhor e vou fazer tal expressão aqui de adoração, seja lá qual for. Não quero dar exemplos, não. Isso é perigoso na igreja alheia. Então, seja lá qual for a expressão, eu quero expressar o meu amor ao Senhor e inventa uma coisa para fazer lá no culto. Veja, meus irmãos, o texto sagrado está dizendo que a expressão de amor que o Senhor quer de nós é a obediência à sua palavra. A obediência à sua palavra é a única expressão de amor que o Senhor receberá como expressão de culto, irmãos. Obediência. Se lembrem, quando Saul inventou de ser criativo e expressar adoração a Deus conforme a cabeça dele, e não como Deus ordenou, e Samuel veio e reprovou ele, dizendo que Deus estava reprovando ele, o argumento de Saul, aqui parafraseando lógico, para os nossos dias, é algo assim: mas por que Deus está tão bravo comigo? Eu fiz uma coisa boa, eu queria cultuar a Ele. E Samuel nos ensina um fundamento, irmãos, que não podemos esquecer. É mais importante obedecer do que sacrificar. É mais importante obedecer do que sacrificar. Caim inventou o seu próprio sacrifício. Mas importante é obedecer, mais importante é obedecer do que sacrificar. Caim foi rejeitado porque ele foi o primeiro pós-moderno da história. Caim decidiu que poderia adorar a Deus conforme a sua imaginação. E como é adorar a Deus? Deus não se importa com isso. O importante é que eu tenha uma boa intenção de adorá-lo. E o Senhor rejeitou a adoração dele. Sabe por quê, irmãos? Vou lhe dizer, mas pastor, Deus é um Deus de amor. E é mesmo, irmãos. Lógico que Ele é um Deus de amor. Por que um Deus bom seria tão severo quando eu quero simplesmente expressar minha adoração e meu amor para com Ele?
de uma forma que eu sei que não é exatamente como está lá na Bíblia, mas o que é que tem de mais nisso? É simples, irmãos, olhe para a história de Caim. Quando você está inventando uma adoração, não é a Deus que você está adorando. Não é a Deus que você está adorando. É a você mesmo. Perceba isso. Se o intuito do seu coração realmente fosse adorar o Senhor e agradar ao Senhor, é claro e óbvio que você ia procurar aquilo de que Deus se agrada e fazer aquilo que Deus se agrada. Se a intenção fosse a adoração ao Senhor. Quando você rejeita o que está posto de forma tão clara na Escritura para fazer algo diferente, é porque você quer satisfazer a você mesmo, não a Deus, é a autoadoração, e é por isso que Deus rejeita. Porque adorar de forma que Deus não ordenou não é quebrar só o segundo mandamento, é quebrar o primeiro também. É ter um Deus além do nosso Deus, você mesmo. Percebem? Nós precisamos ser fiéis, irmãos. Nós precisamos ser fiéis ao nosso culto a Deus. Sabe por quê? Porque a gente vai abrindo essas pequenas brechas que achamos nada demais. E foram de pequenas brechas a pequenas brechas e pequenas brechas e pequenas brechas que todo tipo de loucura é feita hoje, chamada de culto ao Senhor. A coisa não começou assim não, meus irmãos. Foram de pequenas brechas a pequenas brechas, pequenas concessões a pequenas concessões, e a coisa foi se perdendo, como sempre foi. Como sempre foi. Irmãos, em toda a Bíblia, existe narrativa de Deus condenando e não aceitando um culto que é feito de forma diferente. Está na história do bezerro de ouro, está na história de Nadab e Abiú, está na história de Saul. Lá no Novo Testamento você tem isso claramente, existe uma adoração apostólica sendo realizada, um coração sendo revelado, você tem Ananias e Safira fazendo algo diferente. Em toda a Escritura, Deus está rejeitando um culto que não está de acordo com a sua palavra. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, para que, ao invés de nos revoltarmos contra as nossas igrejas que zelam por um culto fiel, nós possamos dar graças a Deus, porque um culto fiel é um culto que Deus se agrada, irmãos. Um culto de acordo com a Sagrada Escritura é o culto que Deus se agrada. É interessante como é que o autor de Hebreus pensa sobre isso, olhando para a mesma história que nós estamos olhando, para a história de Abel. Abram, por favor, Hebreus capítulo 11. Eu e as minhas coisas aqui, está dizendo autor da Bíblia, né? Vem, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus. É Paulo, mas a gente não sabe quem é não, tá? Essa aí vocês já sabiam o que quer dizer. Hebreus capítulo 11. Vejam, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O tema é culto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Vejam, não é apenas a questão do que está sendo ofertado, mas o que significa? Abel obedeceu a Deus porque cria no Deus a quem ele servia e na palavra do Deus a quem servia. O autor de Hebreus diz que a oferta de Caim foi a oferta com fé. Porque quando você obedece a Deus, você está agindo com fé. Caim não obedeceu a Deus, logo duvidava. Duvidava de quem Deus era, duvidava da bondade, da orientação do Senhor, da necessidade de obediência a Deus como Senhor. Caim duvidava. Obediência é sempre uma fé revelada. Quando eu obedeço porque eu creio em Deus. Eu creio na sua palavra, eu creio na sua sabedoria, eu creio na sua bondade, eu creio no seu senhorio, eu creio nele. Obedeço. Quando eu não obedeço, eu estou dizendo em atitude que eu sou mais sábio do que Deus, que eu sou melhor do que Deus. Deus disse que a expressão de culto são essas aqui, mas eu aqui acabei sendo mais sábio do que Deus, porque consegui criar uma que Deus não estabeleceu, e eu consegui estabelecer. Percebem a auto-idolatria? Eu sou melhor do que Deus. É aquilo
que um desobediente está afirmando toda vez que desobedece? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, continua a falar. Irmãos, vocês já pensaram que o animal que foi sacrificado lá em Gênesis 3, e que cobriu a vergonha de Adão e de Eva, estava associado à promessa do Salvador, de Gênesis 3,15? Já pararam para pensar nisso? Quando Abel colocou a sua fé no sacrifício do animal, vocês percebem que ele estava crendo em Cristo? Era em Cristo que ele cria, por mais que ele não tivesse a consciência que nós temos sobre esse assunto, o conhecimento que nós temos sobre esse assunto, mas era em Cristo que ele cria. Quando ele cria que o sangue daquele animal o tornava apto a ir à presença de Deus, ele estava crendo em Jesus. Lembre-se que aquilo que está no Antigo Testamento são tipos e sombras do Evangelho. É Cristo sendo revelado, é o Evangelho sendo revelado o tempo todo. Então, ao crer no sacrifício, ele cria em Jesus. Por isso, foi aceito por Deus. Deus olhou Abel e viu um justo, diz o autor de Hebreus. E sabe por que ele viu um justo? Porque ele olhou para Abel e viu seu filho, que ainda não tinha encarnado, que ainda não tinha morrido, que ainda não tinha ressuscitado, que ainda não tinha subido aos céus em glória, mas Deus viu o seu filho e aceitou, irmãos, a adoração de Abel de bom grado. Não por causa de Abel, não por causa de Abel. Abel não era um homem sem pecado, Abel não era um homem perfeito. Abel também carecia de um Salvador, e era porque estava revestido desse Salvador que Deus aceitou a sua adoração, meus irmãos. Caim, ao não realizar o que Deus estabeleceu, estava se afastando do Evangelho, não estava coberto pela obra do Filho, por isso foi rejeitado. Entendam bem a história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel é a história a respeito de Cristo. Afinal de contas, irmãos, o que na Bíblia não é? Tudo é sobre Ele. E isso fica mais evidente no que se segue no texto. Depois, irmãos, de termos essa atenção sobre culto, o que acontece? Bem, literalmente, Caim mata Abel, como vocês sabem, e Deus vai ter com ele, não é? Onde está o teu irmão? Irmãos, esse texto é tão rico. Tudo isso pode ser desenvolvido, mas não vou fazer isso com vocês não, tá? Porque eu poderia perguntar a vocês, onde é que está o seu irmão aqui da igreja, que não está aqui hoje? Você sabe? Deveria saber. Ou você vai dizer a Deus, o que é que eu tenho com meu irmão? Mas vejam, para não desenvolver tudo que pode ser desenvolvido, Deus fala com ele onde está seu irmão. E eu sei, não tenho nada com meu irmão, não sou guarda dele, eu sou guarda dele por um acaso. E aí, irmãos, Deus diz algo a Caim, e esse algo é muito importante. Eu queria que você prestasse bem atenção no que está sendo dito aqui. Primeiro, Deus vai dizer assim, lá no versículo 10. O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Meus irmãos, Abel era um justo diante de Deus por causa de Cristo. E Caim o matou, cumprindo a profecia que tinha sido dada também em Gênesis 3,15, que o filho da serpente perseguiria aqueles que estavam ligados ao descendente da mulher. Caim
que a sua mãe acreditava tanto que era o prometido, na verdade, era outra parte da profecia. Ele provou ser um filho da serpente. O apóstolo João vai dizer que Caim pertencia ao maligno. É isso que o apóstolo João diz. Caim pertencia ao maligno. Ele era um filho da serpente. Quando Deus disse, coloquei na inimizade entre a tua descendência e o descendente dela, olhando para Satanás. Quem são os descendentes de Satanás? São os filhos da perdição. Aqueles que a Bíblia chama de filhos do diabo. E meus irmãos, saibam algo muito importante aqui. Os filhos do diabo sempre se levantarão contra o povo de Deus. Sempre sem exceção. Caim matou Abel, porque Abel era uma denúncia viva do pecado de Caim. Abel, pela sua justiça, evidenciava as trevas de Caim. Como está escrito que a luz evidencia as trevas, como o apóstolo João nos ensina. E por isso os filhos das trevas querem se apartar da luz, porque suas obras são compostas. Paulo nos ensina isso também. Ora, pensem, os filhos das trevas sempre se levantarão contra o povo de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus nos evangelhos prometeu algo, citando inclusive Abel. Que o sangue dos justos clamam da terra. O Senhor está fazendo referência ao que Deus disse aqui. O sangue do teu irmão clama da terra contra ti, por isso tu és maldito. Clama pelo quê? Pelo juízo de Deus. O sangue do povo de Deus, quando é derramado, clama pelo juízo de Deus. E saibam, irmãos, Deus atenta para o sofrimento do seu povo. Em toda a Escritura, isso nos é dito. Deus não está dormindo. Deus não está distraído. Deus atenta para o sofrimento do seu povo. E o sofrimento do povo de Deus é ouvido pelo Senhor. Por isso, nós devemos descansar no cuidado de Deus quando os dias são maus, quando a perseguição se impõe, quando as tribulações estão diante de nós. Deus se importa. Ele continua olhando, irmãos, ao nosso sofrimento. E eu tenho tendência a desenvolver esse tema, então vou sair dele. Mas vejam, irmãos, o sangue de Abel clamava pela condenação de Caim. E aqui está a beleza desse texto. O autor de Hebreus olha para essa história e nos lembra de algo muito importante. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebreus 12, 24. O autor de Hebreus está dizendo, olhem para aquela história e percebam o que talvez não perceberam. Hebreus 12, 24 diz, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O autor de Hebreus está dizendo, olhe para a história de Abel, e olhe para o sangue de Abel e aprendam a lição. Aí você vai lá, volta, a menção ao sangue de Abel aparece quando Deus diz que o sangue de Abel clama pelo juízo de Caim. Aí o autor de Hebreus diz, então olhe para aquele sangue, saiba que existe um sangue melhor. Existe um justo melhor. Existe um sacrifício maior. Se o sangue de Abel derramado clamou pela condenação de Caim, devemos olhar para o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado por nós, que ao invés de clamar pela nossa condenação, clama pela nossa justificação. Essa é a história do sacrifício de Abel. O sacrifício de Abel apontava para o sangue daquele que, uma vez derramado, não clama pela nossa condenação, mas clama pela nossa justificação, clama pela nossa salvação, meus irmãos. Este é o centro dessa história. O centro dessa história tem a ver com o sacrifício de Cristo. Percebam, Caim rejeitou o sangue que clama por salvação. E por isso o sangue do seu irmão clamou pela condenação dele. Porque é isso que o nosso pecado faz, ele nos persegue. Vocês lembram
o que Moisés falou quando 2 tribos de Israel não queriam entrar na terra prometida e queriam herdar a parte de cá do Jordão. E Moisés disse, mas vocês vão abandonar os seus irmãos? Não. Nós vamos ficar com essa terra aqui, mas quando a batalha chegar, nós vamos lá. E nós lutaremos com eles. Sabe o que é que Moisés disse a eles? Cumpram a sua palavra, porque o seu pecado te perseguirá. Algumas versões vão dizer, o seu pecado te encontrará. Meus irmãos, nós acreditamos piamente que podemos pecar e sair ilesos. Caim acreditou nisso. Levou seu irmão para longe para matá-lo. E acreditou que poderia sair ileso. Ele acreditou que até Deus ele poderia enganar. Eu não sei onde está meu irmão. Nós acreditamos piamente que podemos pecar e sair ileso. Mas saiba, o seu pecado te encontrará. Ele te encontrará. Caim rejeitou o sangue que clama por salvação, e o sangue do seu irmão clamou pela condenação dele. Mas nós nos humilhamos, irmãos, diante de Deus, porque nós acreditamos no sacrifício do seu Filho. Nós acreditamos nas promessas da sua palavra, nós cremos que Cristo verdadeiramente é Deus que se fez homem e que morreu em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados, levando sobre ele a maldição que é nossa. Caim recebeu o fruto da sua própria maldição, mas nós cremos que não, Senhor. Nós queremos que a salvação que Cristo oferece seja a nossa salvação. Nós cremos que Ele levou na cruz a nossa maldição. Nós cremos que Ele levou na cruz o peso dos nossos pecados, a condenação pelos nossos pecados. Nós cremos que Ele morreu em nosso favor e cremos que o seu sangue fala mais e fala melhor do que o sangue de Abel, clamando pela nossa salvação. Nós cremos que Ele está vivo, nós cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós cremos que Ele venceu a morte, nós cremos que Ele é o prometido, estabelecido em Gênesis 3,15, que Ele venceu o poder do mal, que Ele venceu Satanás, que Ele venceu as obras do pecado. Nós cremos na sua vitória, na sua ressurreição. Nós cremos que Ele subiu aos céus, nós cremos que está sentado à direita de Deus, em poder governa e intercede em nosso favor. Nós cremos que Ele voltará para buscar a sua igreja. Creia neste santo evangelho. Não se rebele como Caim, que não cria na verdade da promessa de Deus, não cria na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus que nos ensina e revela o sangue da nossa justificação. Porque está escrito, irmãos, que todo aquele que colocar nele a sua esperança não será envergonhado. Está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito que todo aquele que fizer de Cristo a sua justiça será justificado. Irmãos, está escrito que Ele é a arca da nossa salvação em meio ao dilúvio do juízo de Deus. Está escrito que Ele é aquele que nos faz atravessar por meio do batismo as águas que poderiam nos destruir. Ele é a nossa única esperança, meus irmãos. Caim o rejeitou, mas Abel fez dele a sua justiça, e por mais que Abel tenha sido assassinado, ele está ao lado do Senhor, porque creu no sangue que clamava por salvação. Irmãos, tudo é sobre Cristo, e tudo se resume naquilo que o apóstolo João nos ensinou. Quem crê no Filho tem a vida eterna, não será condenado. Quem não crê no Filho já está condenado, porque não creu no unigênito de Deus, não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Por isso, todo aquele que nele crê, trilha os passos de Abel, mas todo aquele que nele não crê, é tão filho da serpente como Caim é. A fé em Jesus Cristo, irmãos, é quem nos tira do lamaçal do pecado e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus e herdarmos a bonança da salvação que Ele nos promete na sua palavra. Eu oro nessa noite, irmãos, é costume, perdão. Eu oro nesta manhã
que se a sua condição ainda é de que você rejeita esse santo evangelho, se você rejeita o sacrifício que foi feito na cruz, se você ainda vive na rebeldia da alta idolatria, que o Espírito Santo possa te convencer do teu pecado, da justiça que Cristo nos oferece e do juízo vindouro, a fim de que você possa passar das trevas para a luz, da condenação para a salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, meus irmãos. Esta é uma verdade que é o fundamento de todas as coisas.